Salmos 55, 22. Eu quero crer que você encontrou. Você que está em casa também, eu quero crer que você encontrou. Diz assim a palavra do Senhor: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Pai bendito, que alegria podermos ler a Tua palavra. Mas a alegria maior, Senhor, é receber a Tua palavra aplicada aos nossos corações, mediante a operação do Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, digna-te em conceder-nos o entendimento, que a Tua palavra venha preencher a necessidade de cada coração agora, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com você sobre Deus cuidará de ti. Quem durante esta semana se sentiu cuidado pelo Senhor? Levanta a sua mão aí. Glória a Deus por isso, né? Você está vivo, você está com saúde, você está em paz. Isso é prova do cuidado de Deus sobre a tua vida. Quantos no mundo afora, hoje já não existem mais, hoje já não estão entre nós, porque durante a semana perderam a sua vida ou a sua vida foi ceifada. Quando se lança alguma coisa, tem-se como foco um alvo. Por exemplo, o arqueiro, quando ele lança a flecha, ele tem um alvo. O caçador, quando ele sai em busca da sua caça, ele tem um alvo. O pescador, quando ele lança a sua rede, ele tem um alvo. No mundo dos esportes, com bolas, o foco é fazer o gol ou fazer o ponto, pontuar. Qual é o foco quando se lança alguma coisa? No mundo dos esportes, fazer o gol, pontuar. Na pescaria, trazer consigo os peixes. Quando as pessoas saem para caçar, trazerem consigo a caça. Na semeadura, quando o semeador coloca a sua semente no solo, quando ele lança a sua semente no solo, o alvo dele é a frutificação. Ninguém semeia sem que espere que tais sementes estejam frutificando em suas vidas. Qual o alvo da sua vida? Se você precisa lançar alguma coisa sobre o Senhor, você precisa definir o seu alvo de vida. Se você não tem um alvo de vida, não tem como lançar sobre o Senhor. O salmista, ele diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. O seu alvo de vida precisa estar na direção daquele que nunca te abandonará. O teu alvo de vida em todas as áreas possíveis, área espiritual, financeira, matrimonial, secular, em quaisquer das áreas possíveis, o seu alvo precisa ter como foco, como direção, aquele que nunca vai te abandonar. Mas o que nós podemos lançar diante do Senhor? O salmista chamou tudo quanto nós podemos lançar sobre o Senhor, ele chamou de cuidado, ele cognominou de cuidado. O que se deve lançar sobre o Senhor? Primeiro, precisamos lançar sobre o Senhor aquilo que é importante. O que é importante na sua vida? Existem coisas que são importantes, existem coisas que são imprescindíveis na vida. E existem coisas com as quais nós convivemos, mas que elas não são importantes. Por exemplo, há pessoas que dão muita importância aos bens pessoais, aos bens materiais. Os bens materiais, eles são importantes, mas eles não são infinitamente importantes, eles não estão acima da própria vida. O próprio Senhor, ele falou certa vez, ensinando aos seus discípulos, que as pessoas precisavam estar atentas aos tesouros que a traça, a ferrugem
o ladrão, não consomem, não roubam, não minam, não destroem. Ele começou a ensinar que as pessoas precisam ter foco naquilo que é eterno. Não significa que precisemos ou possamos desvalorizar os bens materiais, não é isso. É que o foco principal na nossa vida, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele tem, mas naquele que ele é diante do Senhor, aquilo que te é importante, a sua família, a sua vida, o seu relacionamento com Deus, o seu casamento, a sua integridade pessoal, você precisa lançar sobre o Senhor. A palavra do Senhor diz: aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Então é muito importante estar em pé, é importante estar com a cabeça erguida, é importante estar destemido, é importante não ter do que se envergonhar. E para que isso aconteça, você precisa lançar sobre o Senhor aquilo que nos é importante. Mas podemos lançar também sobre o Senhor aquilo que nos preocupa. Muitas vezes as pessoas passam por noites em claro. Possivelmente você já passou uma noite em claro, ou por uma enfermidade, ou por um problema, por uma preocupação, ou tomando conta de alguém que estava enfermo, ou preocupado com a situação de alguém sobre quem você não tem ingerência, ou sobre o que você não tinha como fazer muita coisa. Muitas vezes passamos uma noite sem dormir, por conta de alguma coisa que nos preocupa. E esta coisa que nos preocupa, ela pode ser e deve ser lançada sobre o Senhor. Precisamos fazer conhecido diante de Deus aquilo que nos preocupa. Uma noite inteira com Deus pode nos livrar de várias noites de insônia. Uma noite de relacionamento com Deus, um instante de relacionamento com Deus, de conversa profunda, de coração aberto, transparente, de intimidade com Deus, pode nos livrar de muitos e muitos momentos de terror, de coisas que nos preocupam. Mas além de podermos lançar sobre o Senhor aquilo que é importante, aquilo que nos preocupa, nós precisamos e devemos lançar sobre o Senhor também aquilo que nos é necessário. Há uma grande diferença entre aquilo que é importante e aquilo que é necessário. Nós temos muitas coisas na vida que são importantes. Sua família é importante, seus filhos são importantes, sua esposa, seu esposo é importante, seus amigos são importantes, a igreja é importante, o seu trabalho é importante. Mas existe uma coisa, talvez a coisa mais simples que o ser humano faz, essa coisa, ela é necessária. Por exemplo, alguém pode parar de respirar? Pare de respirar por 5, 10 minutos e vai ver o que é que vai acontecer. Se alguém parar de respirar, naturalmente é porque morreu. E respirar é o ato mais simples, todo mundo sabe fazer. E isso é, portanto, aquilo que é mais necessário às nossas vidas. Trazer oxigenação para o nosso corpo, retirar o gás carbônico. Enfim, essa troca de gases se faz necessário, indispensável para aquele que precisa viver. Precisamos lançar diante do Senhor, sobre o Senhor, aquilo que nos é necessário. O que é que nós estamos respirando? Que tipo de vida nós estamos respirando? Que tipo de vida, que tipo de negócios, situações estamos trazendo para o nosso interior? Que tipo de intoxicações estamos deixando sair do nosso interior? Que tipo de coisas, circunstâncias, ações ou pensamentos nós estamos vivendo? Como nós podemos apresentar tais coisas na presença do Senhor? O salmista diz: lance sobre o Senhor o teu cuidado. Às vezes as pessoas ficam tão desorientadas, que às vezes saem contando a sua vida para todas as outras pessoas. Às vezes as pessoas já não sabem mais nem com quem conversar, e aí na fila do banco,
no salão de cabeleireiro, em quaisquer outros locais, na praça, na escola, na rua, no supermercado, as pessoas começam a se abrir, as pessoas começam a falar de suas angústias, porque já estão como que em desespero. Nesses dias de pandemia, as pessoas que estão aqui no dia a dia, na sede, na igreja, têm percebido que algumas pessoas, moradores da nossa cidade, por vezes têm procurado o auxílio aqui na igreja, e as pessoas estão como que desesperadas, as pessoas estão como que sem nenhum tipo de esperança. As pessoas estão solícitas, estão necessitando de alguma coisa ou de alguém que possa lhes ouvir. As pessoas estão precisando de algo que possa satisfazer o seu interior, porque elas já não sabem mais a quem recorrer. Elas já não têm mais em que se segurar ou em quem se segurar. E o salmista diz: lance sobre o Senhor o teu cuidado. Está passando por um momento de tribulação, está passando pelo deserto, lance sobre o Senhor conhece, mas apresente diante do Senhor a sua tribulação, apresente o seu deserto diante do Senhor. A promessa da palavra de Deus é que Ele, o Senhor, te susterá, porque Ele será o teu apoio, Ele será a tua base. Só pode suster alguma coisa aquilo ou aquele que é mais forte do que aquela coisa, ou do que aquele alguém. Esse aparelho, ele está em cima desse púlpito, que o púlpito é maior e mais pesado do que esse aparelho. É uma questão de lógica. Se eu colocar esse aparelho aqui em cima de um púlpito feito de papel, o peso do aparelho vai ser maior e o papel não vai erguer, não vai se erguer, não vai sustentar, ele vai cair. A palavra de Deus é que Ele te susterá, Ele será o teu apoio, Ele será a tua base, Ele será as tuas estacas, as tuas colunas, Ele será aquele que vai dizer a você: confie em mim, ande única e exclusivamente confiando na minha palavra, alicerce a sua vida na minha palavra, tenha a minha palavra como a base para as suas decisões de vida. Ele te susterá, porque Ele dará forças a você em todas as suas fraquezas. Ele te abençoará. É muito fácil, quando você está bem de vida, é muito fácil as pessoas sorrirem com você. É muito fácil ser amigo quando tudo está bem, mas quando as coisas estão aparentemente ruins, ou as coisas não estão agradáveis, aí nós começamos a descobrir quais são os verdadeiros amigos. Quando a dor chega, quando a enfermidade chega, quando a tristeza chega, e nós não somos abandonados por alguém, aí nós descobrimos o valor daquela amizade. A palavra de Deus fala da experiência de um homem, a quem a palavra de Deus chama de filho pródigo. Enquanto ele estava com dinheiro, enquanto tinha saúde, enquanto tinha sonhos, enquanto ele tinha o que gastar com as pessoas, ele esteve com as pessoas ao seu redor, ele esteve amparado por amigos. Mas quando faltou o dinheiro, quando faltou a saúde, quando faltou a direção, seus amigos foram embora. Ele já não tinha com quem contar, ninguém queria sustentá-lo, ninguém queria sustê-lo, ninguém queria ampará-lo. Ele não tinha força nas suas fraquezas. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos susterá, porque Ele nos alimenta com a sua verdade. Às vezes a verdade, ela é dura, e às vezes até ela machuca, mas ela continua sendo a verdade. Às vezes a verdade incomoda, mas ela continua sendo a verdade. E Deus não trabalha com meias verdades, Deus não trabalha com mentiras, Deus trabalha única e exclusivamente com a verdade. Jesus, Ele não disse que Ele tinha a verdade, Ele disse que Ele era a verdade, que Ele é a verdade.
Há uma grande diferença entre ter e ser. Jesus não disse eu tenho a verdade, ele disse eu sou a verdade. Deus nos sustenta, Deus nos sustém com a própria verdade, com o Espírito de Deus que habita dentro de você, ele te susterá. Lance sobre ele o seu medo, sua angústia, suas necessidades, seus problemas, suas alegrias. Compartilhe com o Senhor aquilo que por vezes você não pode compartilhar com ninguém. Às vezes nem mesmo com espelho, de modo audível, você pode compartilhar, mas compartilhe com o Senhor, e a promessa é que Ele, e somente Ele, te susterá. A palavra do Senhor diz que Ele não te deixará. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, Ele te susterá, e nunca, atente bem para o advérbio de tempo aqui, nunca, Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Não diz que o justo não será atingido, diz que o justo não será abalado. Os problemas virão, baterão, os problemas virão e serão enfrentados pelo justo. Os problemas virão, os ventos soprarão, as chuvas cairão, os terremotos acontecerão com todas as pessoas, em todas as circunstâncias, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor que sustém, Ele nunca permitirá que o justo seja abalado, mesmo que a sua fé seja pequena. A sua base não são os seus merecimentos, mas a sua base, a sua confiança está na verdade do Senhor, na palavra do Senhor. É isso que nos leva a acreditar em dias melhores, porque não estamos pautados nos nossos próprios merecimentos, na nossa própria honra, mas nos merecimentos e no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a verdade de Deus revelada aos nossos corações. Ele não te deixará, Ele nunca te abandonará. Sabe por quê? Porque você passa a ser alvo do seu sustento. Olha que coisa bonita. O salmista diz: lance sobre o Senhor o teu cuidado, faça do Senhor o teu alvo. Olhe para o Senhor, foque no Senhor, espere no Senhor, busque ao Senhor, confie no Senhor, esteja insistindo com o Senhor. E sabe o que acontece? O Senhor começará a fazer tudo isso como um arco reflexo, como um espelho. E Ele passará agora a ver você como o alvo do seu sustento. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deus contempla da sua glória, Deus contempla do seu santuário, do seu céu. Deus contempla aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Deus busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você passa a ser alvo da misericórdia do Senhor, você passa a ser alvo do que Deus quer fazer na vida de alguém que confia plenamente no seu poder. Ele não quebra e nunca quebrará a aliança contigo. Por vezes nós quebramos a aliança com Deus, por vezes falhamos com Deus, ou quase sempre falhamos com Deus, por vezes anulamos a nossa parte da aliança com Deus quando transgredimos, quando deixamos de confiar, quando não somos gratos, quando nós não somos obedientes, quando nós pecamos. Nós quebramos do nosso lado a nossa aliança, mas Ele vem pela sua graça, com o sangue de Jesus Cristo, a nova aliança, e Ele nos religa a Ele, Ele nos perdoa, Ele nos traz mais uma vez para o seu acalento, Ele nos traz mais uma vez para os seus braços, Ele nos traz mais uma vez para os seus cuidados. Lance o teu cuidado sobre o Senhor, e esse cuidado passará agora a ser do Senhor. Quando que alguma coisa é sua? Eu tenho perguntado isso a muitas pessoas, e quase que 100% das pessoas que eu pergunto, logo de primeira, elas erram. Por exemplo, se eu te der essa Bíblia, a quem pertence agora essa Bíblia? A quem? A você, porque eu te dei essa Bíblia. Eu estou te dando essa Bíblia pertence a você. E a pergunta seguinte é: por que essa Bíblia agora é sua?
Geralmente as pessoas respondem: porque você me deu a Bíblia. Mas essa não é a resposta correta. Suponhamos que ao invés da Bíblia eu te desse um boleto, e quem estivesse com esse boleto deveria pagar o boleto. Um boleto de uma conta minha. Eu dissesse: olha, eu gostei tanto de você que eu quero te presentear, toma esse boleto. O que é que você diria? Não quero. Então não é seu porque eu dei, é seu porque você decidiu aceitar. Só é seu o que você decide aceitar. Quando você lança o teu cuidado sobre o Senhor, Ele aceita. E quando Ele aceita, passa a ser dele. O teu cuidado passa a ser dele. Você já viu Deus perder batalha? Já viu Deus perder alguma guerra? A tua guerra passa a ser do Senhor quando você lança sobre Ele, nos moldes dEle, baseado na palavra dEle, confiado na sustentabilidade dEle, confiado no amor dEle. Quando você lança sobre Ele, Ele aceita, porque Ele vê isso como um ato de fé, Ele vê isso como um ato de quebrantamento diante dEle. Por isso Ele jamais vai te abandonar. Por isso, no tempo certo, Ele fará de você o seu alvo. No tempo certo, Ele fará com que você observe que a sua aliança persiste de geração a geração. Mas eu quero concluir. Existem alvos que são importantes, outros são apenas agradáveis, e outros são imprescindíveis. Respirar é imprescindível, é insubstituível. Respirar é um ato de continuar a vida. Lance sobre o Senhor a tua vida, aquilo que verdadeiramente te traz vida, não apenas aquilo que te é agradável. Geralmente nós pedimos a Deus para não passarmos por provas, não passarmos por sofrimento, não passarmos por situações adversas, porque essas coisas nos incomodam, essas coisas nos machucam. Mas nós precisamos entender que a vida em Deus, ela vem como um todo, que o sofrimento não é anulação da graça, que o sofrimento não é demonstração de esquecimento da parte de Deus, mas o sofrimento muitas vezes é a única maneira de Deus extrair o que existe de melhor dentro de cada um de nós. Daqui a pouco estaremos celebrando a ceia do Senhor, e a uva que deixa sair de si o vinho, para que o vinho saia da uva, ela precisa ser esmagada. O melhor da uva é o vinho, mas para que ele aconteça, existe um processo. A uva por vezes precisa ser pisada, a uva por vezes precisa ser totalmente desfacelada, para que saia dela o que ela tem de melhor. Quanto custa 1 quilo de uva? Quanto custa uma garrafa de vinho importado? O que tem de melhor, por vezes precisa passar na prensa de Deus. Se você está passando por um momento de dor, não rejeite esse momento. Lance sobre o Senhor o teu cuidado, e lance o teu cuidado sobre o Senhor, agradecendo ao Senhor, porque você não sabe quais são os propósitos de Deus. É muito bom quando a gente consegue falar com Deus, mas é muito mais agradável quando a gente descobre o que Deus quer falar com a gente. Para concluir, Ele se importa com cada uma das tuas necessidades, por menor que seja, em todas as áreas, pelo fato de que Ele não pode negar-se a si mesmo, pelo fato de Ele ser fiel, é que você pode acreditar que Deus cuidará de você, Deus cuidará de ti. Baixe a sua cabeça e vamos falar com Ele. Ó Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, porque Tu tens cuidado dos Teus filhos, Tu tens cuidado do Teu povo.
Tu tens colocado, Senhor, na dispensação da Tua graça, o Teu favor, mediante coisas boas, agradáveis e ou desagradáveis, nós podemos perceber a ação do Teu Espírito. Por isso, Senhor, nós te pedimos que no nome santo de Jesus, Tu estejas colocando a Tua mão de poder, manifestando, Senhor, a Tua graça, manifestando a Tua sabedoria, enchendo, Senhor, cada coração que está falando contigo da Tua presença. Ó Deus, recebe o nosso cuidado. Tu conheces o interior do nosso coração. Como o salmista fala, Senhor, a palavra ainda não nos chegou à boca, e eis que tudo Tu já conheces no nosso interior. Senhor, se nós nos sentamos ou nos levantamos, Tu conheces o nosso interior. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, receba o cuidado do Teu povo. Receba, Senhor, em nome de Jesus, a fé que o Teu povo tem em Ti, a fé, Senhor, que o Teu povo dedica única e exclusivamente a Ti. Age por misericórdia, age, Senhor, mediante a grandeza da Tua fidelidade, pois nos achegamos a Ti mediante a cruz do Teu Filho. Por isso o fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém.